Eu tenho visto muita gente preocupada, ansiosa e até depressiva ao chegar na fase adulta e descobrir que esse momento da nossa vida não é aquele mar de rosas que a gente imaginava quando era criança ou adolescente. Eu mesmo não vi a hora de completar 18 anos, sair da casa dos meus pais, poder dirigir carro, pilotar moto, que junto com os videogames, né, sempre foram minhas paixões. Sempre gostei muito de fazer esse tipo de coisa, mesmo antes dos 18, porque moto, por exemplo, eu morei no Ceará um período e lá a gente tinha liberdade de andar de moto mesmo antes dessa data. Enfim, alguma dessas coisas eu de fato realizei, né? Mesmo que não usufruísse delas da maneira nem durante o tempo que eu gostaria. O fato é que com a vida adulta tem diversas obrigações, responsabilidades, coisas que a gente nem sonhava quando era mais novo. Os estudos para muitos não param, em alguns casos até se intensificam, como foi o meu. Muitos têm sua primeira experiência profissional também nesse período, que acaba sendo, na maioria das vezes, frustrante. No meu caso, por exemplo, no meu primeiro dia de trabalho, na época com 16 anos, eu estava todo animado, achando que seria como nos filmes, série que eu assistia com todo mundo sentado no computador, cheiroso, no ar-condicionado. Ainda mais considerando que eu fazia um curso de inglês há uns 2 anos já naquela época e que eu fiquei sabendo que eu iria para o setor de exportação da empresa que eu estava entrando. Mal sabia eu que naqueles próximos anos da minha vida, sim, próximos anos, eu passaria boa parte do dia carregando carreta, container, isso num calor infernal, suando, fedido e sem muita perspectiva de crescimento ali. Sem contar que quando eu chegava em casa, né, já morto de cansado, por volta das 18h30, assim, 6h30 da noite, eu tinha que sair correndo para a escola, que era às 19h. Rotina que se estendeu até depois de maior de idade, porque eu entrei na faculdade logo em seguida, depois do término do ensino médio. Muita gente tem uma rotina até pior que essa, então não tô aqui falando como se, nossa, eu fosse um coitadinho, foi uma rotina que eu escolhi para tentar chegar em algum lugar. E muitas das pessoas, né, que tem uma rotina semelhante ou até pior, não conseguem enxergar uma saída, assim como eu também não enxergava naquele momento. No meu caso, e talvez no seu também, a forma que eu encontrei de sair daquele buraco da qual eu fiquei até os 21 anos, foi empreendendo. E olha que não foi nem um pouco planejado, viu? A data era agosto de 2020, mais especificamente. Eu estava no 3º ano da faculdade de Direito, já sem muito interesse no curso. Um período que tudo era muito incerto devido à pandemia, né? E no meu caso ainda era mais complicado, porque minha namorada estava grávida de 9 meses e prestes a ter o bebê, que acabou nascendo no dia 7 de agosto daquele mesmo mês, e 3 dias depois de eu ter sido mandado embora da empresa. Agora estava eu lá, desempregado, com a filha recém-nascida, com a mensalidade da faculdade, que custava 60% do salário que eu tinha até o mês anterior, agora nem salário eu tinha, e o que eu vi de saída foi, logo de cara, né, ficar na casa dos meus pais, com a minha namorada e filha, e trabalhar com meu pai de servente. Para quem não sabe, meu pai é pedreiro, e durante esse período eu ganhava R$ 70 por dia trabalhando com ele, o que até que era tranquilo, porque era o suficiente para pagar minha faculdade, eu não tinha muito custo em casa, além dos custos com o bebê, né, e eu fiquei ganhando esse salário na intenção de arrumar um outro emprego. No mesmo período, minha mãe também estava em casa, tinha trabalhado pela última vez ainda em 2018 em um mercado, e ela adorava lidar com o público, atendimento, não se importava de trabalhar final de semana, que era o exato oposto de mim. Alguns meses depois, um colega de trabalho dela, um ex-colega de trabalho que ela conheceu no mercado, ofereceu um comércio que ele tinha no centro da cidade onde a gente mora. Esse comércio era uma sorveteria que ele tinha com a esposa, mas com o fim do relacionamento dos dois, eles tinham que vender, e eles ofereceram por um valor que logo de cara eu achei muito barato até, apesar de que eu não tinha esse dinheiro inteiro para começar essa empreitada. Depois de muita conversa e medo, né, eu e minha mãe a gente acabou decidindo por comprar junto o negócio, 50-50, né, metade. E eu usei a rescisão da empresa que eu tinha recebido e ainda estava guardado, estava recebendo o seguro também, nessa altura já estava acabando, tinha juntado ali no total próximo de R$ 20 mil. E outra parte ela pegou emprestado com meu pai, ela estava sem renda em casa e a gente acabou comprando o negócio. Os primeiros meses foram muito difíceis, a gente não podia abrir no horário que gostaria por conta das restrições que haviam na época. O comércio fica em frente ao Parque da Cidade, então o horário de maior movimento, principalmente pra gente, seria à tarde e à noite, porém a gente só podia abrir até as 18 horas, então esse movimento da noite a gente perdia todo. Com isso a gente acabou ficando 3 meses sem tirar R$ 1 do negócio, mas de forma proposital, porque tudo que entrava de dinheiro a gente reinvestia no próprio negócio, comprava mais produto para vender, um novo expositor, um freezer, uma estufa para salgado, a gente foi acrescentando coisas, né, que o antigo dono não fazia no comércio. Passado esses 3 meses, né, e tendo comprado tudo que a gente queria para sorveteria, a gente acabou decidindo por tirar uma renda de R$ 1.000 cada um do negócio. E esse valor é menor do que o que eu recebia na empresa. E o negócio não dava só isso, o restante do dinheiro eu aplicava numa conta da própria sorveteria, aplicava num CDB remunerado, 100% CDI. E assim a gente foi levando. Passados 10 meses a gente contratou a nossa primeira funcionária, que elevou o custo, mas não tanto, porque nessa altura a restrição já havia diminuído, a gente podia abrir à noite. A gente passou a abrir das 10 da manhã até as 10 da noite, de terça a domingo, e folgando na segunda, né, um dia para descansar.
É pesado, é puxado, mas é um horário que ela já estava acostumada trabalhando para os outros. Eu não estava, mas considerando que era trabalhando para mim, eu acabei fazendo esse esforço e foi bem recompensador. Um dos problemas que eu tive devido a esse horário é que eu tive que trancar a faculdade em 2021, porque durante a pandemia minhas aulas passaram a ser EAD, online, porém em 2021, com a flexibilização, né, elas voltaram a ser presenciais, só que devido ao horário da minha atividade comercial eu não conseguia estar indo para a faculdade, então eu acabei trancando e até hoje eu não, não reabri. Falando em hoje 4 anos depois, né, as coisas estão bem melhores. Hoje a gente abre das 2 da tarde até as 10 da noite, 8 horas aí trabalhadas, né? E a gente tem 2 pessoas trabalhando com a gente. Além disso, a gente tem um valor financeiro bem significativo rendendo na conta da empresa, porque aquele valor que eu falei que investia na conta da empresa todos os meses, eu continuei investindo religiosamente, sem perder nenhum mês. E esse valor, esse montante, né, gera uma renda que dá para pagar o nosso aluguel e sobra. Então não há necessidade a gente ter uma reserva relevante guardada. Hoje eu não moro mais com meus pais, né? Apesar de pagar aluguel, eu moro numa casa confortável, tenho um terreno quitado, onde possivelmente eu até construirei no futuro. E além da sorveteria, devido à disponibilidade de dinheiro, até de tempo atualmente, eu vendo iPhone eletrônico em paralelo também, que acaba trazendo uma renda extra, permitindo que eu invista também na minha conta pessoa física, não só na conta da sorveteria. E que eu tente outras fontes de renda, como é o caso desse canal. Acaba sendo um hobby, eu já tenho um canal de carro já faz uns anos, mas nunca fiz de maneira profissional, só posto uns shorts lá dos carros que eu acho legal acelerando e tal, enfim. Queria agradecer para quem assistiu até aqui. Essa é a forma que eu me livrei do CLT e consegui emergir um pouco, sair pelo menos ali de uma classe baixa que a gente estava no buraco e chegar na classe média. Hoje eu continuo buscando novas fontes de renda, continuo buscando evoluir como pessoa, como marido, como pai, até como cristão. Estou buscando muito a Deus recentemente, mas esse é um tema para outros vídeos. Espero que quando você encontrar uma oportunidade assim como eu encontrei essa da sorveteria, você agarre com todas as forças e não desista por nada. A sorveteria não é algo que eu esperava que fosse aparecer, não é algo nem que eu gosto de fazer, para ser sincero, mas eu não posso negar que foi que me fez evoluir, né, me fez chegar onde eu tô hoje, que não é grande coisa, mas já é bem mais perto do meu objetivo do que onde eu tava 4 anos atrás, quando a gente acabou indo trabalhar lá. E no que eu puder ajudar eu tô aqui, tamo junto e é só o começo.